Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Abram suas Bíblias no livro de Daniel. Nós pregamos em Daniel há 3 domingos atrás. Depois o presbítero Moisés pregou também em Daniel. Aí semana passada o reverendo Bruno pregou no texto de Lucas. E como a igreja sabe, eu vou pregar alguns sermões no livro do profeta Daniel. Estamos no capítulo 1. Vamos ler do versículo 3 ao versículo 21. Daniel, capítulo 1, do verso 3 ao verso 21. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como os nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Hananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Hananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Irmãos, como Daniel é um livro profético, mas está inserido dentro do contexto histórico, na pregação que nós fizemos sobre o versículo 1 e 2,
fizemos um apanhado, uma abordagem histórica do que estava acontecendo em torno do livro do profeta Daniel. Então, no sermão anterior, nós falamos que a partir dos anos 608 até o ano 606, ou até o ano 587, Nabucodonosor ascendeu o seu império sobre os impérios assírios e sobre os impérios do Egito. A gente percebe que o reino de Israel, nesse tempo, já há alguns anos, havia sido dividido em dois reinos. Um rei reinava em Judá e outro reinava em Jerusalém. Nós falamos também que no ano 608, reinava em Jerusalém Jeoaquim. E Jeoaquim havia sido empossado por Neco, faraó do Egito, que estava dominando aquele império, aquela região do Oriente Médio. Falamos também que o Egito e a Assíria lutavam entre si pelos territórios do Oriente Médio e para conquistar aquele mundo tão desejado, e bem como toda aquela região. Doutra feita, Judá havia perdido o rei Josias na batalha de Carquemes, que ocorrera também no ano 608. Nesse meio tempo, a Babilônia começa novamente a ascender, a crescer, por causa de um espaço, de uma lacuna que foi deixado pelo Egito e pelos assírios, que se enfraqueceram porque brigavam entre si pelo espaço do Oriente Médio, por aquelas terras. E então a Babilônia, aproveitando esse enfraquecimento, vem contra os caldeus, os assírios, melhor dizendo, e os vence. E o Egito diminui o seu poder face o grande poder de Babilônia nesse período. Em 606, Nabucodonosor pela primeira vez cerca Jerusalém. E que império é esse? Que império é esse que começa a assumir e ascender e tomar um espaço no cenário mundial naquele tempo? Quem são os babilônios? É importante nós termos em mente que os babilônios, ele nasce com o bisneto de Noé, chamado Nimrod, na região de Sinar. A palavra de Deus nos conta lá em Gênesis capítulo 10, que Nimrod, bisneto de Noé, que foi o primeiro homem a se tornar um grande homem, ele ficou muito rico e ele decidiu fazer uma torre que se chegaria até o céu, famosa Torre de Babel. Babel teve uma torre conhecida no mundo da arqueologia como Zegurat. Essas torres tinham vários compartimentos, nas partes inferiores, casas, quartos, hospedarias, mercados, e eles iam construindo de tal forma que na acrópole, ou no pico deste zigarote, eles faziam os templos às divindades que eles adoravam. Então, Nimrod constrói a Torre de Babel, e nesse período, a Torre de Babel está fincada na região de Babel, que se tornou depois Babilônia, que se tornou a capital do império da Babilônia. Nós sabemos que foi por causa da Torre de Babel, né, que virou sinônimo de idolatria contra Deus, contra o Deus soberano, em desobediência ao que Deus havia dito a Noé e aos seus descendentes, que deviam se espalhar pela terra, mas eles se aglomeram nessa região. Hoje é o Iraque. Até hoje nós temos as construções da Babilônia a 100 quilômetros da capital do Iraque, aproximadamente, na região chamada Deserto do Sinar. Então, a partir da Torre de Babel, e por causa desse ato de construir a Torre de Babel, que Deus criou os idiomas, dividindo os homens, e os homens se espalharam com novos idiomas. E então a Babilônia, ela se tornou sinônimo de encarnação das impurezas do mundo. Os valores estabelecidos por Babilônia são ainda hoje metáforas de um estilo de vida mundano, anti-Deus, e que em Apocalipse
ela é chamada de a Grande Meretriz, e que será destruída. No século XVIII, antes de Cristo, a Babilônia já havia se tornado um grande império. Império que os historiadores chamam de Paleo-Babilônico. Nesse período, 18 anos antes de Cristo, um grande imperador assumiu o comando da Babilônia, o imperador Hammurabi. Quando você estuda direito, você aprende que o código de Hammurabi foi o primeiro código de leis já encontrado, né? E o mais antigo código de leis encontrado que se tem notícia na história da humanidade. É uma pedra de mais ou menos 2 metros de altura, em que o imperador mandou escrever todas as leis que governavam o seu império na Babilônia. Então, a Babilônia, ela foi conhecida por montar um poderoso exército que trouxe muitas conquistas e riquezas para si desde o século XVIII. Os assírios, cuja a capital era Nínive, brigava constantemente, guerreava constantemente com os babilônicos. E é interessante que Nimrod, o bisneto de Noé, fundou Nínive e também fundou a Babilônia. Fundou Babilônia e fundou Nínive. Então, todavia, após a divisão, os povos assírios passaram a falar outro idioma. Após a divisão da Torre de Babel, os assírios passaram a falar outro idioma. Nesse período, século XVI, século XV, século XIV a.C., a Síria ascendeu também e subjugou Babilônia por muitos anos. E Babilônia ficou subjugada à Síria e a Nínive por muitos e muitos séculos. Passaram-se os anos, os caldeus, moradores e habitantes da Babilônia, reestruturaram o império. Chegando ali no século VI a.C., ascendeu ao trono desse império Nabucodonosor, este que se tornou o maior imperador da Babilônia, e até hoje, o Iraque, que era antigo Império Babilônico, não conseguiu ter um rei ou um imperador, um monarca que tivesse o alcance ou que alcançasse as dimensões de império da forma como Nabucodonosor havia conquistado. Então, a Babilônia era sinônimo de potência mundial do mundo antigo. Era sinônimo de beleza, de cultura. Nós falamos que lá, o Nabucodonosor, juntamente com os caldeus, fizeram um jardim suspenso que escalonava e que se espalhava por um zigurate, de tal forma que se tornou uma das maravilhas do mundo antigo. A Babilônia era o polo tecnológico, científico, bélico do mundo antigo. Era a grande potência daquele tempo e daquele mundo. Nesse período, Nabucodonosor desenvolveu o poder, a pompa e a riqueza para a Babilônia. Ele era tanto estrategista como cruel. Então nós voltamos agora para o ano 606, na primeira invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. Quando Nabucodonosor invade pela primeira vez Jerusalém, é nessa invasão que ele vai levar jovens de Jerusalém para morar na Babilônia. E dentro desses jovens estão Daniel, esse profeta, autor do livro que nós estamos estudando. Então, na sua primeira invasão, Nabucodonosor saqueou o templo de Israel, levou os tesouros destes para a Babilônia, levou cativos as pessoas ricas e as pessoas jovens, proeminentes, e então colocou governando Jerusalém Zedequias. Mas Zedequias traiu a Nabucodonosor. Ele não queria pagar os impostos que Nabucodonosor cobrava. Por isso ele se rebelou contra Nabucodonosor. Então, em 597, quase 10 anos depois,
Nabucodonosor cerca Jerusalém, cerca de tal forma que Nabucodonosor não conseguia entrar por causa dos muros de Jerusalém, mas também Nabucodonosor estrategicamente impediu que alimentos, água entrassem em Jerusalém. Então, durante aproximadamente 1 ano, Jerusalém conseguiu resistir a esse cerco, mas as pessoas começaram a morrer de fome. E então elas se renderam a Nabucodonosor, e agora Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói os muros da cidade de Jerusalém, no ano 597. E ele leva consigo mais riquezas do templo, e ele destrói várias casas, vários bairros da cidade de Jerusalém, e Zedequias foge, consegue escapar. Então, dessa invasão que Nabucodonosor empreendeu no ano 597, além de destruir os muros, ele leva todos os utensílios de ouro, de prata, de bronze do templo e ateia fogo no templo de Israel. E então, em 586 a.C., mais uma vez, aproximadamente 11 anos, Nabucodonosor vai em busca de Zedequias, que havia retomado a monarquia sobre Jerusalém, e então Nabucodonosor consegue fechar o cerco contra Zedequias, prendê-lo. E não só prende Zedequias, bem como prende seus filhos, e agora destrói por completo o templo em Jerusalém. E ele acaba de levar os últimos cativos para a Babilônia, e a partir desse momento, Israel só vem se organizar como um povo novamente em 1948, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com o surgimento da Organização das Nações Unidas, que reconheceu o Estado de Israel. Então, em 586, na última empleitada de Nabucodonosor contra Jerusalém, que o fez destruir o templo, ele prende o rei Zedequias, mata os seus filhos na sua frente, fura os olhos de Zedequias e leva também Zedequias como escravo para a Babilônia. A Babilônia, então, era a senhora do universo, o maior império do mundo. Foi nesse contexto de destruição, de atrocidades, de mortes, de prisões e de escravidão, que surge um grupo de jovens judeus diferenciados para fazer a diferença, mesmo em face tamanhas tragédias. É nesse contexto de mundanismo, de guerra, de desobediência, de infidelidade, de idolatria, que Daniel nasce. Então, jovens, eu gostaria que vocês, jovens, pudessem prestar bastante atenção, porque esse capítulo necessariamente é uma mensagem de Deus para a juventude. É uma mensagem de Deus para você que é jovem. Provavelmente Daniel tinha 16 anos de idade quando ele foi colocado à presença de Nabucodonosor. Seria Daniel um produto do meio? Seria ele mais um jovem judeu que abandonaria seu Deus e se voltaria para os prazeres da maior potência de seu tempo? Como ser um jovem fiel a Deus em meio às circunstâncias tão contrárias? Como ser fiel a Deus e purificar o seu coração diante de Deus, diante de um mundo tão plural, tão híbrido, tão fluido como o mundo do tempo de Daniel, como o tempo que nós vivemos também nos dias de hoje. Então, eu gostaria de falar nessa noite com você, o diferentão e corajoso Daniel. O diferentão e corajoso Daniel. O que aprendemos com Daniel? Por que Daniel era diferentão? E por que ele era corajoso? O que nós aprendemos em primeiro lugar é que Daniel era diferentão e corajoso porque ele era um jovem fiel a Deus, apesar de um histórico de dor
e de sofrimento. Às vezes, jovem, você reclama da vida que você tem, da casa que você tem, dos pais que você tem, da quantidade de trabalho escolar que você precisa fazer. Às vezes você reclama da roupa que você veste, ou daquilo que você queria vestir. Às vezes você reclama do seu celular. Às vezes você pratica todos esses atos de reclamação, sem refletir, e às vezes chega até blasfemar contra Deus, ao ponto de dizer: Deus não liga para mim, Deus não me ama. E então você olha para o mundo e você compara o mundo com a vida que você leva. Você compara as coisas que você vê nas redes sociais, você compara a vida dos seus colegas, e você compara muitas vezes jovens ímpios e a vida deles. E você acha que sua vida é muito chata, que o mundo é muito cruel com você. Mas Daniel, ele era um jovem fiel a Deus, apesar de um histórico de dor e sofrimento. Daniel cresceu e conviveu em meio a uma geração corrupta, mas ele possuía valores absolutos. Mesmo sendo um adolescente, ele temia e ele conhecia Deus, ele mantinha uma relação com Deus, ele buscava Deus, ele orava para Deus, ele se relacionava com Deus. Ele sabia o que era certo e o que era errado. Daniel não se rendeu ao relativismo. Nada a ver isso aí, nada a ver. Daniel não se rendeu ao relativismo. Ele não se rendeu ao relativismo moral, ao relativismo cultural. Ele não se rendeu às pressões da sociedade na qual ele vivia. Meus irmãos, todas essas práticas que nós vemos hoje nas redes sociais, luxúria, homossexualismo, pederastia, todo esse tipo de comportamento estava presente naquela sociedade. Lembra que quando os anjos foram na casa de Ló avisar a ele que Sodoma e Gomorra seria destruída, o que a sociedade de Sodoma e Gomorra quiseram fazer com os anjos? Ter relação sexual com eles. A promiscuidade sempre fez parte do coração do homem. Do mais pequeno, porque a palavra de Deus diz que a malandragem está ligada ao coração da criança, ao mais velho. Sempre existiu. E então o mundo sempre pressionou os homens, os jovens de Deus, a abandonar a Deus e seguir o seu caminho, o caminho do mundo, o caminho largo. O mundo sempre pressionou. Mas Daniel era um jovem fiel a Deus, apesar de um histórico de dor e de sofrimento. Daniel estava em meio a uma geração que colhia o que plantou. Lembra? Falamos no domingo que pregamos, Daniel 1:2, o que o texto diz? Olha para a sua Bíblia. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do seu tesouro, do seu Deus. A Bíblia diz que o Senhor entregou aquela geração nas mãos de Nabucodonosor. Foi Deus que entregou. Aquela geração estava recebendo as consequências de seus erros. Eles estavam colhendo aquilo que eles tinham plantado. E infelizmente, irmãos, infelizmente, a vida é assim. Se você, jovem, tomar uma decisão errada na sua vida, essa decisão não influencia só você. Vai influenciar os seus pais, vai influenciar o seu irmão. Porque seus pais irão sofrer com você. Não é verdade, pai? Da mesma forma, quando um pai toma uma decisão errada, a esposa sofre, os filhos sofrem. Eu me lembro de um rapaz
que trabalhava numa empresa e ele era todo cheio de si mesmo. Ele discutia com o gerente, discutia com as pessoas e dizia assim: se não estão gostando, pode me mandar embora. Então a empresa foi relevando, mas um dia mandou ele embora. Ele tinha um bom salário, tinha bons penduricalhos no salário, né? Plano de saúde, vale alimentação, e tudo aquilo era um sustento para a sua família. Seus filhos estudavam em escola particular, mas a conduta daquele homem, inapropriada, impensada, uma conduta sem sabedoria, fez com que ele perdesse o emprego. E ele ficou 3 anos desempregado. Agora pergunta o que a esposa sofreu. Pergunta o que os filhos sofreram. Perderam o plano de saúde, pai não tinha mais dinheiro para pagar a escola particular, a esposa passou a ter muita dificuldade porque abria a geladeira e não tinha comida. Como é que fica uma situação como essa? Mas a culpa não é só do homem. Quando você toma uma decisão, afeta as pessoas que estão do seu lado, afeta as pessoas que vivem com você. E Daniel estava sofrendo porque pessoas foram infiéis a Deus. Ele era fiel, e ele foi cativo e levado para a Babilônia, apesar de ser uma pessoa fiel a Deus. Ele estava sofrendo as consequências, mas apesar de todo o histórico de sofrimento, ele era um jovem fiel a Deus. Ele não ficou pelos cantos resmungando, reclamando da vida, reclamando do porquê aquilo que estava acontecendo com ele, se a culpa não era dele. Não, ele permaneceu fiel a Deus. Ele havia perdido sua terra, ele havia perdido sua pátria, o seu lar, a sua família, os seus vizinhos, e foi agredido, foi ultrajado, ele perdeu os seus direitos básicos. Daniel perdeu a liberdade, foi levado como escravo para a Babilônia. Daniel perdeu a sua religião, os seus pais, ele perdeu o seu país que foi invadido, o templo de Israel foi queimado e depois totalmente destruído. Agora ele estava longe de casa, em um país estranho, de línguas estranhas, sem sacerdotes, sem rituais, do culto que ele aprendeu a prestar. Mas mesmo assim, ele não deixou seu coração ser contaminado pela mágoa. Ele buscou ser um instrumento de Deus na vida dos próprios inimigos. Daniel foi um jovem fiel a Deus, que abençoou por onde ele passou. Ele foi um governante, um líder exemplar. Mas antes disso, ele foi um jovem fiel a Deus. Ele foi um influenciador. Ele não foi um influenciado. Muitos que foram levados cativos se entregaram ao choro, se entregaram à depressão, se entregaram ao desânimo e ficaram curtindo a nostalgia. Olha aí Salmo 137. Veja como ficaram aqueles que foram exilados e cativos na Babilônia. Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós assentávamos e fazia o quê? Chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? E aí vai. Daniel preferiu e decidiu ser diferente. Ele decidiu ser um jovem diferentão. Ele decidiu ser luz em meio às trevas. Ele decidiu ser o diferente face a uma cultura de idolatria, sem absolutos, sem Deus. Daniel não se corrompeu, se manteve fiel a Deus. Daniel estava na capital do mundo antigo, a capital
que exalava astrologia, feitiçaria, paganismo, mas ele decidiu se manter fiel, íntegro e puro diante do seu Deus e dos homens. Por que Daniel era diferentão e corajoso? Segundo lugar, porque ele era um jovem que decidiu ser fiel a Deus ao arriscar, enredar por oportunidades de sucesso. Olha para a Bíblia. Olhe para a Bíblia, para o texto de Daniel, versículo 3. Nabucodonosor chamou Aspenaz, que era chefe dos eunucos. O rei disse assim: traga para mim dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Daniel preferiu ser fiel ao arriscar-se a enredar por oportunidades de sucesso. Irmãos, imagine você. Vamos fazer um paralelo. Hoje, sabemos que o país mais poderoso do mundo é os Estados Unidos da América. Imagine se você fosse convidado pelo presidente dos Estados Unidos para conviver nos corredores da Casa Branca e fazer uma faculdade, uma universidade nos Estados Unidos que duraria quanto tempo? 3 anos. E depois que você saísse, você iria ser testado, faria um concurso público interno pelo próprio rei, e o rei, ao testar seu conhecimento, iria dar para você um cargo de honra, de poder e de pompa no governo dos Estados Unidos. Só que para isso, você iria ter que abandonar os seus absolutos, suas crenças. Você iria ter que se dobrar diante das divindades pagãs deste país. Você iria ter que se envolver nas negociações infiéis, injustas. Você teria que se esquecer do seu povo, se esquecer de quem se é e ser introduzido na cultura daquele povo, de tal forma que você se tornaria ali um instrumento ou um agente daquele Estado, um governante, um primeiro-ministro, como Daniel foi. Imagine você. Seria uma grande oportunidade. Seria uma grande oportunidade gloriosa. Mas Daniel sabia do que se tratava aquilo. Daniel sabia, e ele não queria arriscar a fidelidade que ele tinha a Deus por sucesso humano e por oportunidades humanas. Ele sabia que a condição dele ali era aquela de exilado. Ele ia cumprir o papel dele, mas ele não se misturou com aquilo que o rei lhe ofereceu. Ele não se misturou com as crenças e com os valores do Império Babilônico. Hernandes Dias Lopes diz que os tolos naufragam, quer pelas oportunidades, quer pelos riscos. Às vezes, jovem, você olha uma situação e pensa que é uma grande oportunidade. Tome cuidado. Se essa oportunidade obrigar você a negar os absolutos de Deus, a negar a sua fé, a negar o Evangelho de Cristo, a manchar o nome de Cristo, fuja, não aceite. Se aquele ato, se aquele comportamento, se aquela decisão é muito arriscada e vai colocar você em uma situação que pode levar você a pecar, a desobedecer a Deus, a desonrar o santo nome do Deus a quem tu serve, fuja, não compensa o risco. Isso não é oportunidade, isso é cilada. Como diz vocês, o golpe está aí. O jovem Daniel foi colocado diante das oportunidades.
e diante dos riscos na Babilônia. Daniel foi escolhido para estudar na Universidade da Babilônia. O vestibular, nesse tempo, na Babilônia, era composto por 3 etapas. Veja aí na Bíblia como era o vestibular. Do versículo 3 ao versículo 6. Está aí o vestibular. O jovem tinha que passar por um teste de qualidades sociais. Eles tinham que ser de linhagem real e dos nobres, não é isso? O que diz o versículo 3? Que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então, o primeiro teste era o teste da qualidade social. Só quem fosse de linhagem real e quem fosse nobre passaria para a próxima fase. A segunda fase desse vestibular era que esses jovens tinham que ter qualidades físicas e qualidades morais. Olha só o que diz a continuidade do texto. Jovens sem nenhum defeito e de boa aparência. Tinha que ter qualidades físicas e qualidades morais. E a terceira e última etapa desse vestibular era que esses jovens deveriam ter qualidades intelectuais, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência. O que diz o texto? Instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Veja aí as oportunidades. Após os 3 anos que Daniel passa na Universidade da Babilônia, ele tinha emprego garantido, se fosse aprovado. Era a chance de ouro de Daniel. Vou me juntar aqui nos corredores, vou comprar logo minhas terras, vou fazer logo a minha casa, deixa Israel para lá. Deus não é tão bom assim, a Bíblia é tão questionável, para que eu ter que me comprometer com os meus princípios que eu aprendi lá na segunda igreja presbiteriana de Petrolina? Para que eu me comprometer com isso? Deixa isso de lado, porque eu tenho muitas oportunidades aqui na Babilônia. Daniel sabia, irmãos, que precisava ter cuidado. Do que adianta você ter o melhor emprego e perder a sua fé? Que adianta a riqueza à custa de sua alma? Do que adianta você ser bem-sucedido, mas não ter a sua vida limpa? Sabe uma das coisas que eu sempre me questiono? Eu vou trabalhar com isso aqui, eu vou executar essa tarefa, e depois que eu executar, será que eu posso sentar com Sofia e com Manu e dizer para ela como foi que eu fiz aquilo? Como foi que eu alcancei aquilo? Eu sempre me perguntei isso. Eu sempre me questionei. Eu não quero ter que manchar as minhas mãos e depois dizer para as meninas: olha, eu consegui isso aqui de forma digna, de forma honesta. Eu fico pensando, eu não sei como alguns políticos conseguem conviver com isso. E treinam os seus filhos na mesma pegada, vocês já perceberam? Que moral você terá para dizer para seu pai, para sua mãe, jovem, que você vive uma vida íntegra se as escolhas que você está fazendo e os riscos que você está assumindo, em nome de certas oportunidades, te leva a se corromper? Será que você pode sentar com seu pai e pegar a nota da sua prova e dizer: olha pai, tirei 10, mas não foi com auxílio do Google, quando o professor estava de costa, foi com auxílio da minha própria mente, do meu estudo e da minha capacidade. Eu dizia na faculdade de Direito: quando vocês forem se formar, lá no recebimento do canudo, vocês gritem bem alto: obrigado, Google! Porque vocês não merecem integralmente aquele diploma. Porque em 99,9% vocês colaram através do celular.
Daniel não era assim. Daniel era fiel a Deus, apesar de ver diante dele uma grande oportunidade. Se eu estou diante de uma grande oportunidade, para que perder, né? Vamos dar uma malandragenzinha. Daniel não pensava assim. Sabe que vira e mexe chega no nosso escritório clientes que falsificaram seus diplomas no exterior e querem revalidar o diploma de medicina para trabalhar no Brasil. Tem juízo um cidadão como esse? Quando eu faço o contrato, junto ao contrato vai uma declaração. Eu declaro que toda a minha documentação é original e que eu realmente concluí o curso e etc, etc. E ele assina essa declaração. Porque se eu apresentar um documento desse, e a universidade consultar na universidade formadora, e souber que é falsificado, ele me deve ou não me deve o contrato que ele assinou comigo? Me deve, a responsabilidade não é minha, é dele que está entregando documento falso. E como é que o camarada tem capacidade de fazer um negócio desse? E agora, sabe o que aconteceu outro dia? O cliente me procurou. Doutor, pelo amor de Deus, preciso da sua ajuda. O que foi? Cancelaram o meu registro profissional de médico. Ele médico, a irmã médica e o primo médico. A irmã era cardiologista. Veio para o Brasil, conseguiu o registro profissional e fez uma especialização, fez prova para entrar numa residência de cardiologia. E então eles disseram assim, pastor, ou doutor, preciso da ajuda, cancelaram injustamente o meu registro profissional. Mas o que aconteceu? Não, olha, fui lá, eles disseram que o nosso diploma é falso. Eu perguntei, é falso? Não, não é falso. Aí eu disse, é muito fácil resolver isso. Se não é fácil, faz assim. Faça o contato com 3 amigos que se formaram com você na faculdade, fala para eles irem no cartório, fazer uma declaração pública para fins judiciais, dizendo que estudaram com você durante os 6 anos e se formaram com você. Ah, pastor, doutor, a gente não tinha amigos lá, a gente era muito na nossa. Não tinha amigos? Não. Então tá bom, faz assim. Me dê fotos da sua colação de grau, de quando você estava lá com a beca, recebendo o diploma, sua família lá com você. Me dê as fotos do dia que você se formou. Ah, doutor, eu não tinha muito dinheiro, eu não me formei. Eu digo, então, se você se formou mesmo, é impossível, porque a universidade foi consultada e disse que o seu diploma é falso. Como é que a gente vai resolver o seu problema? Aí depois eu fiquei sabendo que realmente era falso. Agora o cidadão está trabalhando no Brasil, casou, vai ter que dizer para a esposa que ele não é médico, formado no exterior, que ele comprou o diploma. Ele vai ter que dizer para os seus filhos, filho, o pai não trabalha mais. Por quê? Porque a gente comprou o diploma. Daniel não era assim. Daniel, ele não viu uma oportunidade e disse a todo custo, eu vou alcançar aquela oportunidade. Nem que seja para passar a perna em meio mundo. Daniel não era assim. Daniel sabia que precisava ter cuidado. Ele sabia porque do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quantas pessoas, meus irmãos, sacrificam sua fé, sua honra, sua reputação para chegar ao topo da pirâmide social? Daniel, ele viu com nitidez o que aqueles riscos e as oportunidades representavam. Ele corria o risco de se adaptar e de se amoldar à cultura da Babilônia. E diante dele havia muitos perigos. Dentre eles, havia o perigo de se contaminar com aquelas iguarias do mundo. Irmãos, Daniel, ele não se esqueceu de que ele era judeu, de que ele era servo de Deus, e ele sabia que todo aquele alimento
na mesa do rei da Babilônia, estava intimamente interligado com o culto que ele prestava às suas divindades. Aqueles alimentos eram sacrificados a ídolos. E então, ele percebendo aquilo, ele faz uma outra proposta: eu não vou me misturar com isso, eu não vou comer isso, porque isso está relacionado com a crença, com a cultura, com uma forma de vida totalmente diferente da minha. Eu não vou ficar à mesa do rei comendo das suas iguarias e bebendo do seu vinho. Só que o rei tinha todo o poder, era o soberano. E então, o eunuco Aspenaz, ele disse: mas Daniel, como você vai fazer isso? Se o rei descobrir, ele me mata. E o Daniel fez uma proposta para ele: eu vou me manter fiel a Deus, não vou me misturar com essas iguarias, e eu vou comer só salada. Daqui 10 dias você pode vir nos ver. Se nós estivermos com o semblante caído, magro, então iremos comer dessas iguarias. Mas se nós estivermos bem, nós continuaremos essa nossa postura em relação às iguarias do mundo. E então isso aconteceu. Quando Aspenaz foi ver Daniel, o que diz o texto? Versículo de número 8. Resolveu Daniel o quê? Firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. O que diz o versículo 10? Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida. Versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel. Versículo 12. Experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então veja diante de ti a nossa aparência. Versículo 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Daniel não se contaminou com as iguarias do mundo. Jovens, os banquetes do mundo são requintados e são sedutores, mas o mundo jaz no maligno. Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Fuja dos relacionamentos do mundo que te influenciam para o mal. Fujam de amizades que não agrega valor em você, mas só te puxa para o buraco. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Todo pecado cobra o seu preço. Tome cuidado. Daniel sabia que tinha também um outro perigo. O perigo da mudança de valores. Imagine como poderia se sentir um jovem comendo da mesma comida do maior imperador daquele tempo. Bebendo da bebida, levando tapinha nas costas da guarda real. Imagine como poderia se sentir. Empolgado, animado, com aquela situação, vangloriando aquela posição. Nossa, olha onde estou no banquete real. Estava muito melhor do que estava lá em Jerusalém. Jerusalém era só guerra, batalha, o povo sitiando, a gente perdendo tudo. Aqui não. Aqui eu estou estudando na melhor academia do mundo, aprendendo todas as ciências dos caldeus, comendo na mesa do rei e bebendo de seu vinho. Nossa, que maravilha! Não seria sedutor isso, juventude? Mas Daniel sabia o perigo da mudança dos valores. Os nomes de Daniel e de seus amigos foram trocados. A Babilônia queria influenciá-los de tal ponto que eles queriam trocar a identidade deles. É diferente de hoje? A sociedade não quer trocar a identidade da juventude? Você pode ser o que quiser. Você pode ser homem ou ser mulher. Você pode não ser nada. Você pode ser um bichinho. Entende? É uma proposta de troca de identidade.
É uma proposta de troca da sua personalidade, que contraria o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você e eu somos imagem e semelhança de Deus. Você não é uma vaca, você não é um cachorro, você não é um gato. Você é homem ou mulher, é macho ou é fêmea. Então, os babilônicos, a primeira coisa que fizeram, trocaram o nome de Daniel. Para os hebreus, os nomes são fundamentais. O brasileiro escolhe o nome de criança, né, aleatoriamente, né? Chamar isso aqui, vamos botar o nome de Astrogildo no nome dele. Pronto, aí vira Astrogildo. O que significa? Não sei, só achei bonito, né? Os hebreus não faziam assim. Os hebreus esperavam o bebê nascer para olhar para ele ou para as circunstâncias para poder dar o nome. Então, Daniel, que era um nome hebreu, significava Deus é meu juiz, ou significa, né? Deus é meu juiz. Mas os babilônios botaram o nome de Daniel de Beltesazar, que significa Bel proteja o rei. Bel é uma divindade dos caldeus. Bel proteja o rei. Ananias significa Jeová é misericórdia, mas botaram o nome dele de Sadraque, que significa iluminado pela deusa do sol. O nome de Azarias é Jeová ajuda, ou Deus que ajuda. Mas os babilônios botaram o nome de Abdenego, que quer dizer servo de Nego, uma divindade da Babilônia. E por fim, botaram em Misael. A palavra Misael, o nome Misael significa quem é como Deus. É uma interjeição, é uma pergunta. Quem é como Deus? Mas botaram quem é como Vênus, Mesaque. Quem é como Vênus, que era uma das divindades adoradas pelos caldeus. Então, a sociedade, o mundo, vendem propostas com a finalidade de alterar a sua identidade. Eu não sei se vocês assistiram, uma moça que foi repórter do UOL. Ela disse que chegou na UOL toda feminina e a equipe da UOL começou a mudar. Olha, você precisa cortar mais o cabelo, você precisa soltar mais, você precisa diminuir a maquiagem, você precisa mudar de roupa, andar com roupa mais largadona. E então ela foi percebendo que ela estava parecendo com um homem, não era mais mulher. Gostava de passar batom, de se maquiar e toda bonita, toda produzida. A UOL começou a mudar. E então ela caiu em si, ela saiu da UOL e hoje ela tem um canal no YouTube, ela toda feminina e etc. E ela conta a forma como aquele contexto estava mudando a vida dela. É isso que às vezes as universidades querem fazer, querem moldar você, querem desestruturar você. Daniel não deixou isso acontecer. Não interessa o que as pessoas falam sobre nós. O que interessa é o seu compromisso e o seu testemunho diante de Deus. Não interessa se eles falam que nós somos diferentão demais, que a nossa fé é uma fé maluca. Não importa. Daniel não ligou para isso. Daniel estava no mundo, mas não era do mundo. Ele também não satanizava tudo na cultura da Babilônia, dizendo que tudo era do diabo. Não. Ele percorreu os corredores da universidade e do palácio sem se corromper. Ele viveu na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro dele. Ele não se corrompeu. Daniel foi corajoso. Ele podia perder a sua vida, podia perder o emprego, a oportunidade da sua vida, mas ele foi sábio. O que ele faz no versículo 8? Ele resolveu firmemente não se contaminar. Versículo 9: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão. Deus estava na vida de Daniel porque ele era um fiel servo de Deus.
Por que Daniel era diferentão, irmãos, e corajoso? Para finalizar, porque ele era um jovem fiel a despeito de um futuro glorioso. Daniel ganhou confiança do rei, mas não mudou seu comportamento. Existe um ditado antigo que diz assim: quer conhecer o homem? Dê poder para ele. Tem pessoas assim, conseguem um emprego, a primeira coisa que eles fazem é abandonar as atividades da igreja. Já viu alguém assim? Ora tanto na igreja para conseguir um emprego, né, pastor? Pastor, olha para mim, consegue um emprego, a primeira coisa que ele faz durante a semana é não ir mais no culto durante a semana. Aí em alguns domingos ele também não aparece, porque estou cansado do trabalho. Pô, mas você pediu a Deus um trabalho. Pessoas mudam de condição social, começam a ganhar dinheiro e acham, não vou mais para a igreja. Não vou mais para a igreja. Para que eu vou ir para a igreja? Por isso que Daniel era diferentão. Porque a despeito de um futuro glorioso na Babilônia, ele era fiel a Deus. Daniel ganhou a confiança do chefe dos eunucos e se tornou o mais robusto dentre os outros estudantes. Ele foi aprovado com grande honra. O próprio Nabucodonosor aplicou o exame. Olha o texto bíblico. No versículo 17. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel, ele continuou. Daniel, ele se tornou o primeiro ministro da Babilônia. Se tornou, juntamente com seus amigos, os homens mais importantes do império da Babilônia. Ele passou a servir diante do rei, sendo um dos maiores. E Deus exaltou Daniel de tal forma que ele foi maior do que a própria Babilônia. A Babilônia caiu, mas Daniel foi essencial para os impérios que conquistaram Babilônia. E Daniel se tornou também um grande líder do rei persa, o rei Ciro. Daniel atravessou os 70 anos de cativeiro de Israel na Babilônia de forma fiel. Ele começou bem e terminou bem. Jovens, diante da história de Daniel, diante da história de fidelidade deste jovem Daniel, extraia para a sua vida, assim como eu tenho extraído para a minha, desde quando eu conheci e comecei a estudar esse livro. Extraia da vida de Daniel esses valores e esses princípios. Seja diferentão, seja alguém questionado pelos seus amigos, seja diferentão, mas seja corajoso, seja fiel a Deus, porque Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. Deus exalta aqueles que são fiéis a Ele. Mesmo diante da possibilidade de gozar de tudo que o mundo poderia dar a ele, de tudo que a Babilônia poderia lhe dar, no sentido negativo, ele se manteve fiel a Deus, honrando a Deus e se tornando o melhor naquilo em que Deus o havia colocado. As situações são adversas, são contrárias, não é do jeito que você queria, mas seja fiel, permaneça fiel. Não era do jeito que Daniel queria. Daniel queria ser um príncipe no seu povo,
no meio de Judá. Mas as coisas não aconteceram como ele esperava. E mesmo diante de tamanhas adversidades, Daniel continuou fiel. Ele era diferentão, mas era corajoso. Um jovem fiel a Deus. Curve sua face e vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Deus, por falar conosco mais uma vez através da sua palavra. Deus, essa é uma mensagem que fala especificamente de um jovem e de 4 jovens que foram diferenciados no seu tempo. Nós estamos aqui diante de vários jovens, que eles possam internalizar sempre a sua palavra, internalizar os exemplos que Daniel nos passa, para que possam também fazer a diferença nesse tempo. Onde quer que eles estejam, vivendo neste mundo, nesta Babilônia, que é o mundo caído, corrompido, idólatra, pagão, possam fazer a diferença como sal, como luz, e fazer a glória do seu nome brilhar e reinar sobre todos. É em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém.